Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito, selo e penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo. É bom ter você mais uma vez nesta manhã de domingo para nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Você já ouviu aí a transmissão da Escola Bíblica Dominical dos nossos jovens e agora nós estaremos estudando a lição dos adultos, certo? A qual nós temos por título A Raça Humana e a Origem, Queda e Redenção. E hoje nós vamos estudar a 13ª lição deste trimestre. E ela tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo, nosso texto central da nossa lição, ele está relatado em Efésios capítulo 4, versículo 13. Se você tem a sua lição, acompanhe comigo. Se você não tem a sua lição, acompanhe também através da Bíblia Sagrada. Nos diz a Bíblia Sagrada: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática, que também é um texto que nos traz aí mais na prática o assunto a qual vamos falar, ele está dizendo assim: a salvação em Jesus Cristo nos leva à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está relatada no Evangelho de João, no capítulo de número 3, dos versículos 1 até o 13º. Eu sei que você já está com a sua Bíblia, com a sua lição aí na mão. Acompanhe comigo. Eu gostaria que você participasse, e juntos vamos ler, todos juntos vamos ler este texto para que você também possa gravar, ouvindo a minha voz, mas também acompanhando na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como
Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o versículo base, o principal da Bíblia Sagrada, o textuário da Bíblia Sagrada, João 3,16, repita comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Glórias a Deus por esta palavra. Meus amados, a nossa lição, ela vai trazer um comentário na nossa introdução, falando de um assunto bastante importante. Hoje o tema, como já frisamos no início, vamos falar sobre o novo nascimento, o homem, ou melhor, o novo homem em Jesus Cristo. Afinal, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Creio que há pessoas também que estão assistindo essa transmissão que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Se você ainda não o fez, faça ainda hoje. Decida a sua eternidade, decida a continuidade da sua vida enquanto aqui na terra a servir Jesus Cristo, para que quando findar-se essa vida, você possa também experimentar o que Deus tem preparado para os salvos, ok? Vamos lá para a nossa introdução. Você que já está com a sua lição na sua mão, acompanhe comigo. O comentarista diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? E ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde dizendo: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável, requerida e de todo aquele que professa o nome de Deus. Amados, o comentarista aqui ele está falando sobre este texto que é bastante interessante. Nós precisamos estar firmado nessa palavra, que aqui, enquanto estamos na terra, do nosso ponto de vista, da nossa análise, nós vamos comparar, fazer um balanço e não vamos encontrar coisas boas que possam dizer ao nosso favor, porque todos falhamos. A Bíblia mesmo relata que se alguém disser que não tem pecado, já está mentindo, já está cometendo um pecado, porque nós somos, ou viemos de uma semente do pecado. E por isso, estamos cada dia gradativamente trabalhando a nossa vida. O Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida está trabalhando para que nós venhamos melhorar. Agora já somos um novo homem em Cristo Jesus, tá certo? Vamos ver o que a nossa lição ainda diz aqui. Primeiro tópico vai falar o nascimento do novo homem. E aqui a nossa lição vai falar da seguinte maneira: nascido não do sangue nem da carne.
E o comentarista ele deixa o seguinte comentário: no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. E ainda o comentarista ele complementa no finalzinho deste tópico dizendo: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Amados, neste texto, ou no texto principal, a qual nós lemos nesta manhã, ele passa a informação de Jesus falando com Nicodemos, passando informações a alguém que tinha uma qualidade de ensino bastante elevada. A Bíblia o chama de mestre da lei. E agora a Bíblia Sagrada vai dizer, Jesus falando a Nicodemos, o que está nos versículos 5 e 6, dizendo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. Jesus fala a Nicodemos que as práticas naturais não podiam salvá-lo. Ele precisava nascer de novo, voltar, mesmo vivendo uma vida religiosa como era o costume de Nicodemos, era necessário ele se entregar à totalidade, à dependência de Deus. E isso é diferente. Isso muda toda a forma de viver. Agora a lição vai dizer: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. Experimenta. Todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa a experimentar algo diferente. Uma oportunidade de não voltar ao ventre materno, mas mesmo na fase adulta, ou embora, qual seja a fase da vida, se na infância, adolescência, juventude, se na fase adulta, ou então até na velhice, tiver um encontro com Jesus, esta pessoa, ela pode então, ela passa a partir de então, viver uma vida diferenciada. Por quê? Porque os seus atos, as suas atitudes, o seu falar, o seu pensar, o seu agir, tudo começa a mudar a partir do momento em que o homem se entrega a Jesus. Nós somos conhecedores de que o Espírito Santo de Deus, ele faz morada na vida deste homem ou desta mulher. E se o Espírito Santo está em nós, ele não é alguém que habita em qualquer lugar, mas ele vem para um lugar, para uma casa, a qual a Bíblia Sagrada futuramente, nos próximos versículos, ela vai passar para nós, que nós vamos nos tornando, a partir do momento que aceitamos Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo mora em nós, e agora nós experimentamos um novo Gênesis, uma nova oportunidade de começar tudo de novo. E agora podemos ter a oportunidade de reatar os laços de afetividade com o nosso Criador, com o nosso Pai Celeste. Aleluia! Vamos ao nosso segundo subtópico então, o comentarista fala sobre o seguinte título: Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Amados, eu quero deixar aqui alguns comentários sobre esta última expressão.
Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Por quê? É importante nós pensar que isso não está sendo reformado um homem velho, mas Deus está fazendo tudo novo. Está mudando um homem que outrora era pecador, era falho, estava em devassidão e agora está sendo ou vivendo como uma nova criatura em Deus. Mas aqui a última expressão, a última frase, ela diz aqui: logo nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. É importante você lembrar que aí afora muitas pessoas dizem todos somos filhos de Deus. Não é assim. A Bíblia Sagrada diz que filho de Deus só é aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador. Então, através de Jesus, nós somos recebidos como filhos de Deus. A Bíblia Sagrada mesmo cita essa expressão em Marcos capítulo 15, ou melhor, capítulo 16, versículo de número 15. Quando então da grande comissão, Jesus ensina aos seus discípulos da seguinte maneira: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Então esta expressão está mostrando que as pessoas que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, são tidas como criaturas, precisam se render ao Senhor para então serem chamados de filhos de Deus. Mas nessa questão de ser nascido de Deus, então nós somos nascidos de novo, nós somos regenerados. Isso significa nascer de novo, nascer do alto. Regeneração é algo que vem de Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela acrescenta da seguinte maneira, eu quero ler para você: regeneração é a transformação do pecado numa nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então aí está a visão da Assembleia de Deus quanto a este importantíssimo ponto. Vamos para o próximo subtópico, e ele vai falar sobre o nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Eu quero traçar aqui alguns breves comentários sobre este importante texto, nascido da água. Falar sobre a água na Bíblia, ela representa tanto a palavra de Deus, quanto também o Espírito Santo. O Espírito Santo também é tratado como água, que também limpa e purifica a vida do homem. O próprio comentarista da nossa lição, o pastor Claudionor de Andrade, em uma das suas obras, ele vai nos passar a seguinte informação: o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo já operou na vida do recém-convertido. É isso que acontece. A pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo move-se dentro dele e então esta pessoa agora decide a dar um passo a mais através da fé, publicando, mostrando publicamente a sua confissão de fé, o seu desejo de servir ao Senhor. Mas eu quero salientar algo importante aqui. O batismo, ele não tem poder nenhum de regenerar. Ele não perdoa pecados de ninguém. Este, como já falamos, é um ato que a pessoa já aceitou Jesus Cristo como Salvador, os seus pecados já foram perdoados quando ele aceitou Jesus, mas agora quando ele está indo ao batismo, ele está apenas dando um passo a mais em direção da fé. Este batismo, ele é um símbolo de uma pessoa regenerada. Essa pessoa apenas está indo cumprir uma ordenança. A Bíblia Sagrada, o próprio Jesus, ele deixa duas ordenanças. E quais são essas duas ordenanças? Isso mesmo, o batismo em águas
e a Santa Ceia do Senhor. São as duas ordenanças a qual a Bíblia Sagrada nos deixa descrito. E aqui, então, o nosso comentarista falando sobre aqueles que são nascidos pela água, né? Nascidos novamente. Vamos ver o subtópico de número 4, e ele vai falar sobre o nascimento do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera um novo nascimento. Amados, o nascimento físico, esse nascimento a qual todos nós passamos, sendo gerado no ventre da nossa mãe, tendo sido concebido e vindo à vida, crescendo, se formando, isso não é suficiente espiritualmente diante de Deus. É preciso que cada homem, cada mulher venha nascer de novo, nascer espiritualmente, porque somente dessa maneira é possível entrar no reino de Deus. Jesus mesmo fala a Nicodemos, nós lemos nessa manhã. Mas isso, quem opera este novo nascimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera essa obra. A Bíblia Sagrada vai falar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8, que é o Espírito Santo quem convence o pecador, convence o homem do seu pecado. Tá certo, meus queridos? Vamos à frente ainda. Vamos para frente ainda. Tópico de número 2, a justificação do novo homem. E o comentarista ele deixa a seguinte informação: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Nós vamos ver então o primeiro tópico aqui, falando sobre este importante contexto, aonde a nossa justiça, a justiça humana, ela se torna inútil, né? E o tópico diz assim, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Aliás, elas são consideradas como trapo de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. É somente essa maneira, é somente essa autenticação, através de nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, na obra expiatória do Calvário, é que nos garante, então, experimentarmos a justiça divina, porque a justiça humana, o nosso mérito, quem sabe eu estou falando com pessoas que têm este pensamento e por isso eu trago esta palavra. Há muitas pessoas que pensam, não, eu sou um filantropo, eu sou alguém que ajudo as pessoas, eu sou alguém que dou cesta básica, dou roupa, dou aquilo que é necessário para a subsistência dos meus semelhantes. Isso é importante, isso é bom, mas isso não acrescenta em nada na sua salvação, tá certo? A Bíblia Sagrada diz, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Vamos ao nosso segundo subtópico, a maravilhosa doutrina da justificação. Já falamos então sobre um pouquinho, né? Não dá para nós discorrermos muito tempo, porque o tempo passa tão depressa, né? Vamos falar então sobre essa maravilhosa doutrina da justificação. E o comentarista ele deixa o seguinte comentário para nós: ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão.
E muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. A Bíblia Sagrada nos vai trazer essa informação, que nós não recebemos apenas um perdãozinho ou apenas um perdão, mas diante de Deus nós somos vistos como justo. Uma vez aceito Jesus Cristo como Salvador, nós passamos a experimentar uma vida de justificação. Isso não é algo gradativo, isso é pontual, isso inicia no momento em que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Recebemos então o perdão incondicional de Deus. Deus nos perdoa como juiz, a qual Ele justifica, Ele passa uma borracha em tudo aquilo que aconteceu no passado e agora nós começamos a viver de uma nova vida. Tá certo, meus queridos? Vamos à frente. O novo homem é justo. E o comentarista ele diz da seguinte maneira: a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é justo aos olhos de Deus, haja visto que houve com o ladrão da cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Amados, aqui eu tenho para passar a você sobre esse novo homem justo. Essa justificação que eu e você recebemos, ela traz a mim e a você algumas dádivas importantíssimas. Que dádivas são essas, pastor? Primeiramente, nós recebemos do nosso Senhor a redenção total do nosso pecado, o cancelamento da nossa dívida, aquilo que era dívida, aquilo que era pecado. A Bíblia Sagrada vai dizer, o salário do pecado era o quê? Isso mesmo, a morte. E por ser a morte, então nós recebemos a redenção. Agora já não somos condenados à morte física e também à morte espiritual. Segunda dádiva que nós recebemos é a restauração do favor divino. Agora Deus pode cumprir o seu projeto na nossa vida. Terceiro, a nossa imputação da retidão de Cristo em nós. Agora nós como que refletimos Cristo na nossa vida. O novo nascimento gera isso também nas pessoas. Em quarto lugar, nós alcançamos a libertação da condenação do pecado. Em quinto lugar, nós recebemos o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que é a paz com Deus. Em sexto lugar, nós alcançamos esta bendita dádiva, a esperança e a herança das promessas de Deus para com o seu povo. Amados, que coisa gloriosa saber de tudo isso a qual Deus ele nos passa, essa informação sobre o novo nascimento. Vamos ao nosso terceiro tópico, nosso último tópico, e ele vai falar sobre a santificação do novo homem. A santificação do novo homem. E o comentarista ele diz assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Vamos à frente. Primeiro subtópico, a santificação como posicionamento. E aqui o comentarista ele deixa a seguinte informação: já separado do mundo, o homem torna-se propriedade exclusiva do Senhor. E aqui eu faço uma pausa. Quantas pessoas dizem, da minha vida cuido eu, dos meus negócios cuido eu, da minha família cuido eu? Não, meu querido. A nossa vida já pertence ao Senhor.
É Ele quem cuida, quem domina, quem rege, e precisa ser assim. Se o Senhor for conosco, se o Senhor estiver conosco, se a sua vontade se cumprir na nossa vida, então faremos aquilo que pensamos. Mas se o Senhor não desejar, não vai acontecer. Vamos fracassar por certo. E aí o nosso comentarista ainda diz, posicionalmente é santo o homem, nascido de novo, embora esteja ainda em processo de santificação. A santificação ela é posicional, no sentido que pela conversão nós fomos mudados da posição de impuros para agora viver uma vida de pureza. No tempo passado nós estávamos como perdidos, mas agora nós somos achados por Deus e agora fomos salvos. Antigamente nós estávamos como que condenados, mas agora nós somos perdoados por Deus. Anteriormente nós estávamos vivendo uma vida de depravação, mas agora nós estamos vivendo a santificação, e essa santificação a cada dia precisa ser buscada. A Bíblia Sagrada diz, buscai o quê? Isso mesmo, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tá certo, meus amados? Meus queridos, é a mesma coisa que nós pensarmos da seguinte maneira. Se nós colocarmos uma placa em nós, em cada um dos crentes, que placa é essa, pastor? A seguinte placa, estamos em obras. Por quê? Porque o Espírito Santo cada dia vai trabalhando em nós. Nós somos hoje mais santos do que ontem. Amanhã seremos mais santos do que hoje, porque a cada dia nós vamos orando e o Senhor ministra sobre nós a sua graça. Nós lemos a Bíblia e o Espírito Santo nos faz entender da seguinte maneira, que nós precisamos mudar. Nós nos consagramos e o Espírito Santo vai moldando, vai afunilando, e daqui a pouquinho, quando as trombetas soarem, aleluia, soarem, nós estaremos prontos para ir morar com Cristo na glória. Estaremos santificados da maneira a qual o Senhor assim o deseja. O segundo subtópico, caminhando para o final, ele diz a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá que se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha alcançar a estatura do Filho de Deus. Amados, não é brincadeira essa questão de santificação. Eu tenho um costume de todo culto de Santa Ceia falar um pouquinho sobre isso, porque isso depende da nossa eternidade. A Bíblia Sagrada fala com personagens do Antigo Testamento. E o Senhor, Ele fala ao povo dizendo, santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor possa se mostrar a vós. Enquanto nós não santificarmos a nossa vida, da maneira que o Senhor assim o quer, não veremos a face do nosso Salvador. Afinal, quanto tempo ainda resta? Quanto tempo ainda aguardaremos pela volta do Senhor? É tempo hoje de nos santificarmos. É tempo hoje de rever a nossa vida, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, nas nossas maneiras de viver aí fora. Precisamos viver e demonstrar isso, que há um processo sendo gerado em nós quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra e quando nós nos permitimos ser moldados pelo Senhor. Amém? Provérbios 4:18 vai dizer, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos lá para o nosso último subtópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. E aqui diz a nossa lição,
O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Paulo, ele vai falar isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como de Cristo eu o sou. Vamos à nossa lição. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz: mas se pecarmos, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, pois diz Apocalipse capítulo 21, versículo de número 8: nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Nós estamos caminhando para a completa perfeição, meus queridos. É a cada dia, é um passo de cada vez. Não dá para nós querermos amadurecer de repente, porque senão corremos um sério risco de entrar para o fanatismo. Isso Deus não aceita. É preciso crescer em maturidade, mas de forma saudável, à medida que o Espírito Santo vai ministrando sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala que ainda nós não chegamos lá, não alcançamos essa totalidade, mas estamos almejando. Estamos trabalhando para essa perfeição, buscando a santidade plena em nós. Por isso, é necessário que eu e você venhamos prosseguir para o nosso alvo. Qual é o nosso alvo mesmo? O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu. Só alcançaremos a santificação total quando então as trombetas soarem e nós então formos recebidos juntamente com Cristo. Então essa aula a qual o Espírito Santo ministra cada dia na nossa vida terá a sua conclusão, tá certo? Falando em conclusão, vamos concluir a nossa lição. E eu quero dizer para você, concluindo, sem ler a nossa lição, nunca deixe de estudar a bendita palavra do Senhor. Não deixe de conhecer a vontade do Senhor para a tua vida. Amado, quando nós deixamos de ler a Bíblia Sagrada e damos lugar para outras coisas, aquilo que é mundano entra na nossa vida e é difícil de tirar. É difícil de voltarmos ao costume natural de buscar ao Senhor, de estudar a palavra do Senhor. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer um novo propósito. Este tempo de reclusão na casa é um tempo de nós pensarmos nisso, que nós precisamos mudar a nossa vida para nos parecer ainda mais como o Senhor. Se quem sabe você já tem lutado dessa maneira para viver uma vida santa e tem alcançado, parabéns, mas continue, a tua jornada ainda é longa até o Senhor Jesus Cristo voltar. Meus amados, que Deus venha aplicar a sua palavra em nossos corações e nos preparar para o novo ciclo de estudos que vai se iniciar na próxima semana. Eu aguardo você domingo que vem em mais uma escola bíblica. Não sei se aqui através da live, possivelmente ainda, mas se já estivermos no templo, eu aguardo você lá. Estarei lá com você com certeza. Que Deus os abençoe em Cristo. Até domingo que vem.